Jailton Almeida, professor de ética e especialista em gestão pública. Bom dia a todos. Saúdo a mesa na pessoa do presidente. Saúdo também a todos os professores, acadêmicos, a todos os pesquisadores. E aquele professor também de sala de aula que ainda suja as mãos de giz para tentar produzir conhecimento, levar conhecimento nas escolas, nos lugares, nos interiores aí do Brasil. Quando a humanidade precisou superar alguma dificuldade, lá estava ela. Quando nós precisamos superar eras glaciais, o frio, lá estava ela. Quando nós precisamos e a humanidade precisou carregar grandes volumes de materiais, lá estava ela. Quando nós precisamos, diante da complexidade dos povos, das cidades, produzir mais coisas, desenvolver mais, lá estava ela. E nós criamos o motor e com isso uma revolução industrial. E assim nós podemos ver na criação da luz elétrica, na criação da penicilina, na criação de tantas outras coisas, até chegar nos nossos tempos com a criação da internet. Em todos esses momentos que a humanidade precisou superar um grande desafio, esteve presente a inovação. A inovação foi o caminho que tirou a humanidade de um status onde ela se encontrava de dificuldade e levou para um lugar de superação. Hoje nós temos que pensar a nossa realidade a partir da inovação, a partir do que nós temos que fazer. E inovação não é só tecnologia, não é muito mais que isso. É disruptiva, desconstrói, reconstrói, transforma. A gente falou muito aqui de várias dificuldades que nós temos aqui, orçamentárias, dificuldades de agenda pública, falamos de vários problemas. Mas a inovação não se subjuga a essas dificuldades, ela vai além. Ou para criar o Uber precisou de um grande orçamento, de uma grande universidade por trás de um grupo de 2.000, 5.000 pessoas. 2, 3 jovens num computador e com a mente totalmente aberta, querendo inovar, querendo transformar. Eu escolhi falar de inovação no tema da democracia e da política. São os mesmos arranjos, as mesmas práticas, os mesmos problemas, e eles se sobrepõem, e eles estão aí, eles perduram e eles sobrevivem, e nada acontece. Há quanto tempo não se traz inovação na política? Renovação, mudanças, quebra de paradigmas. Ou nós vamos sobreviver a isso mais quantos anos? Nos subjugando a uma rotina que não favorece o desenvolvimento do Brasil, mas favorece interesses. Essa casa que comumente é chamado Câmara dos Deputados, deveria ser não deles, mas do Brasil. Mas hoje está a serviço não do Brasil e de interesses. Isso está claro, isso está nas notícias dos jornais, isso está em problemas que são visíveis. Nós precisamos reagir, e o caminho para reagir a essas dificuldades é, sem dúvida, inovação na democracia, na política, novos arranjos, mais participação social das pessoas, mais democracia direto, na fonte. E quem é a fonte da democracia? Cada cidadão brasileiro. Ele é a fonte. Você quer inovar? Escute o cidadão, os problemas dele, a realidade dele. Quer inovar? Dê chance para que os nossos jovens prosperem, criem, inovem. Se a inovação esteve presente nos momentos de dificuldade da humanidade, hoje é um momento que o Brasil precisa de inovação. E para isso nós contamos com cada um dos pesquisadores das universidades, das pessoas que estão envolvidas com a ciência no Brasil. Agora não adianta você pegar um giz, botar na mão do professor e botar ele para dentro da sala de aula e vai lá, salva o Brasil. Se você entrar em alguns laboratórios de pesquisa, em algumas salas de aulas das universidades e escolas do Brasil, dá pena as condições nas quais o professor dá aula. Isso é a realidade que nós temos hoje. E se a gente quiser superar, se a gente quiser ir além, se a gente quiser vencer essa situação, Albert Einstein dá um caminho. Ele diz: somos arquitetos do nosso próprio destino. Não, a gente não tem que terceirizar a nossa cidadania. Apesar do nosso voto ser para eleger um representante, a cidadania não se terceiriza. Somos nós, cada um de nós brasileiros, que temos que pegar essa missão de mudar o Brasil hoje e levar adiante, com seu esforço, cada um fazendo seu papel, você como pesquisador, professor, e não ficar simplesmente preso às dificuldades que o nosso país apresenta. Para concluir, eu queria citar uma frase de um grande inovador brasileiro, Santos Dumont. As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. E hoje o brasileiro precisa ser teimoso para continuar insistindo na mudança. Esse ano nós temos uma grande oportunidade de mudar. E que o nosso voto, que a nossa
consciência na hora de transformar esse Brasil seja plena e a gente renove, inove também nas urnas, porque o Brasil precisa de mudança e mudança já. Obrigado, senhor Jailton Almeida.